Queridos, vamos trabalhar um pouquinho aqui as sombras assombrosas. Salmo 36, 9. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Pai, nós somos gratos a ti porque tu és o manancial da vida. Tu és a luz, teu filho é a luz. E na luminosidade do teu filho nós vemos a fragilidade, a fraqueza da nossa vida. Porque a luz mostra quem somos. Nós te damos graças pela tua palavra que há de prevalecer nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 1, verso 5, parte B. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Em Deus não há obscuridade. Se houver sombra no âmbito da iluminação divina, é porque um corpo se antepôs diante desta luz. Só algo opaco pode eclipsar a luz. As sombras no reino espiritual são obstáculos diante da revelação divina. A mente natural encontra-se impedida do saber celestial. É a materialização que impede que a luz penetre sobre nós. Este tubo de esparadrapo, eu faço sombra aqui diante da luz. Ele obstacula a luz. Nesta metáfora aqui, nós estamos dizendo que a matéria tem impedido que nós vejamos a luz de Deus. É o pensamento materialista que nos faz obscurecidos da revelação. O Pai nos retirou do domínio da escuridão para o estado da luz e do amor incondicional do seu Filho, como está em Colossenses capítulo 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse texto é glorioso. Se ele nos retirou do império das trevas, ele não disse, ele nos colocou no reino da luz, mas no reino do Filho do seu amor. Mas o Filho do seu amor, ele é a luz do mundo. Este Filho do amor de Deus é a essência da luz que alumia. Deus fez 3 revelações de si mesmo. Ele diz que ele é espírito, ele diz que ele é luz, ele diz que ele é amor. É um reino espiritual, é um reino de iluminação e é um reino de amor incondicional. Fazendo o casamento ontem da Marina e do Moisés, eu disse, eu tenho visto cada dia especializações. Pessoas que se especializam em música. Nós tínhamos lá uma orquestra, uns músicos maravilhosos. Aqui tivemos hoje uma música tão agradável. Especializa-se isso, estuda. Tem gente que especializa em esportes, gente que se especializa em cursos, mas eu não conheço ninguém especializado em amor. Se especializando em amar. Diz, não, eu quero crescer, eu quero me dedicar nesta função de amor. Não conheço, talvez uma forma não objetiva de dizer. Lá em Assunção, nós estivemos com os irmãos lá e eles estavam nos contando de uma irmã que ela tem marido e mais 3 filhos e ela resolveu
adotar crianças. Adotar crianças não por conta própria, não por ser voluntária, porque no reino de Deus não existe voluntários. Existem comissionados por Deus para missões específicas. E aquela mulher começou a botar a criança em casa, ela e o marido. E só tinham 2 quartos. Quando ela já tinha 60 crianças para dormir naquela casa, uns irmãos, juntamente com o presidente da Suprema Corte Paraguaia, Dr. Vitor, ele vai estar conosco aqui em novembro, com a graça de Deus. É o homem de maior credibilidade no Paraguai. Ele está na Suprema Corte há 8 anos e é o único que não é maçom no meio de 17 da Suprema Corte, e que todos eles combatem o Dr. Vitor, mas todo ano ele é eleito. Ninguém sabe por que acontece isso na vida dele. Alguma coisa Deus tem com aquele homem. E ele, juntamente com alguns irmãos, fizeram um lugar para que essa mulher pusesse aquelas crianças. Hoje ela tem 200 crianças naquele lar. E ela disse assim, inclusive tinha 4 brasileirinhos que foram mulas daqui para lá, levando droga. E eles disseram o seguinte: nunca houve uma criança, por mais abusada que tenha chegado aqui, que suportasse 6 meses de amor. Depois de 6 meses de amor, essa criança está dócil e quebrantada. Não existe possibilidade de suportar 6 meses de amor. E ela trabalha com isso. George Miller também dizia isso. George Miller dizia que as crianças mais abusadas que chegaram ao orfanato não suportavam a graça suficiente, ela quebrantava os corações dele. E continua sendo assim. E é o reino do Filho do seu amor. O pecado nubla a alma ou anuvia a mente. Uma pessoa vivendo no pecado reside no vale das sombras escuras da morte, sem qualquer sinal de iluminamento espiritual. Minha esposa, que corrige os meus artigos, ela ficou preocupada sobre essa palavra. Bem, mas existe mesmo essa palavra, iluminamento? Ela faz assim, eu digo, existe, porque eu fui procurar no dicionário. Viu? Se é um erro do Aurélio. O iluminamento é esse poder de Deus colocar em nós, a espargir a luz sobre nós. Os estorvos da fé são, normalmente, os conceitos deturpados da razão humanista arrogante. Os homens sem Cristo, ou o homem sem Cristo é cego. Além do que, sem a luz divina, ele não tem possibilidade da revelação espiritual. Às vezes você conta uma coisa de Deus para uma pessoa que não tem fé. E a Bíblia chama isso lançar pérolas a porcos. Ele vai até debochar de você, ridicularizar. Arquibaldo Boylan fazia parte de um grupo de ateus debochados que morava em Londres. E George Whitefield, um pregador do Evangelho, muito sensível, diz que quando ele chorava só 8 vezes na pregação, ele chorava pouco. Normalmente a pregação do George Whitefield demorava 1h30. Ele foi um pregador muito ousado. Ele não tinha microfone, como nós temos. E ele chegou a pregar para 150 mil pessoas de uma vez só, sem microfone. Você imagina que tutano e que voz ele tinha. Ele pregava com muita força. E tanto ele pregar, ele morreu muito cedo. Morreu com 55 anos. O coração rebentou. Ele era um homem tão precioso
que às vezes ele hospedava na casa. Tem um caso em que ele hospedou numa casa e ele dormiu no quarto da menina, porque eles não tinham outro lugar. Ele dormiu durante uma semana. E quando a menina foi dormir, que ele foi embora, e a menina foi dormir, o Espírito do Senhor tocou no coração dela. Ela foi atingida simplesmente porque George Whitefield dormiu na cama dela. Ele era um homem de Deus. E ele pregava com muita sensibilidade, com muitas lágrimas. E Archibald Boyle foi assistir George Whitefield pregar. E no outro dia ele foi para a reunião dos ateus debochados. E ele começou a ridicularizar o George Whitefield e pregar. Ele foi para frente e começou a imitar George Whitefield pregando. E ele começou a chorar. E a alma precisa ser salva. E a alma... E aí começaram a rir dele, mas ele não estava chorando, ele não estava imitando mais, era o Espírito de Deus que tinha tomado o coração dele, ele não estava mais, aí ele disse, não, eu não estou imitando, ele é real. Brinca com Deus, Deus salva debochado também. Deus salva, Ele é poderoso para salvar aquele que ridiculariza. Mas o homem cego não entende. Mas Deus ama esse cego. Deus ama esse cego. Ele quer a salvação dele. O pecado é incredulidade e, consequentemente, cegueira no espírito. Viver no pecado é viver nas trevas ou ignorância das realidades divinas. Cristo é o Logos divino e a origem da vida humana. Veja 1 João capítulo 1, verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Sem a vida de Cristo não há luz espiritual e vivemos envoltos nas sombras da razão limitada pelos sentidos. Uma vez eu estava pregando numa cidade e contei aquela ilustração que Billy Graham conta de um banqueiro que odiava Jesus lá no Egito. Ele odiava Jesus. E ele então decidiu matar a mulher, porque a mulher havia crido em Jesus. E ele disse, eu tenho que achar um álibi para poder matá-la. E ele então colocou o molho de chaves dele, onde estavam todas as chaves da casa e as chaves do escritório dele lá na cidade, do centro de Cairo. E colocou a chave no bolso e quando ele ia passando na ponte do rio Nilo, ele jogou a chave dentro do rio. Trabalhou o dia todo lá no Egito. Os muçulmanos não bebem. Normalmente eles não bebem bebidas alcoólicas. Mas há lugares escondidos. Em todo lugar onde há gente, tem gente que faz coisas nos seus cantinhos. Ele foi lá para aquele, como ele era banqueiro, não bancário, banqueiro, dono de banco. Ele foi para aquele lugar e encheu a cara de cachaça, de bebida, E quando ele estava bem bêbado, ele veio para casa e bateu na porta. Mas durante o dia, a mulher disse, eu vou preparar um peixe para o meu marido quando ele voltar. E foi ao mercado e comprou um peixe recém-pescado. Quando ela trouxe o peixe, que abriu a barriga do peixe, estava o molho de chaves. E ela pegou as chaves e lavou, mas como é que a chave do meu marido veio parar nesse peixe? Ele deve ter deixado cair, pendurou a chave no local. Isso é o Billy Graham que conta. Aí quando ele bateu lá e zangado e gritando, e ela veio abrir a porta já de tarde da noite. E ela, mulher, onde estão as chaves? Você perdeu minha chave. Ela disse, não, suas chaves estão penduradas ali.
E Billy Graham disse que ele, pálido, caiu de joelhos. Esse Jesus existe mesmo. Estava bêbado, mas Deus salva bêbado. Ficou sóbrio imediatamente. Aí você diz, aí eu contei essa história e o cara disse assim: Pastor Glenn, o senhor acredita nisso? Eu digo, no dia que o Senhor lhe der luz, você vai crer, sabe por quê? A Bíblia diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Seu problema é que você é um incrédulo. Não, mas eu sou crente. Não, você está na igreja. Você faz parte da igreja. Você não é crente. Você não crê. Porque você não crê que Deus possa fazer isso. Mas Deus não só pode fazer isso, como Ele fez o universo. Agora você me desculpa. Dá licença que eu tenho que falar com o outro ali. Os incrédulos, você agora tem que deixar que o Espírito Santo toque no coração deles. O iluminismo que pavimentou a Revolução Francesa no século XVIII foi uma fumaça humanista que ele turvou a vida da iluminação espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É impossível haver revelação de Deus para uma mente carnal contida pelos limites de sua compreensão. Eu posso contar uma outra agora. Eu não lembro o nome do pastor aqui. Mas quem conta essa história é As Janelas Mais Amplas de Deus, do Deverne Fromk. Ele conta que um pastor estava muito, muito depressivo. E ele estava dizendo, Deus não está me usando, o Senhor não está me usando. E ele saiu com os filhos e a mulher num destes carros, essas motorhome, que você tem o carro e o apartamento ali, um trailer. E ele chegou num lugar, os filhos viram assim, pai, vamos parar aí, tem 2 adolescentes, vamos parar aí para comer um sanduíche, tomar um sorvete, uma coisa. E a mulher desceu com as crianças e ele ficou ali no volante e depressivo porque não estava vendo Deus agir na vida dele, estava meio tristão. Aí daqui a pouco ele sai, começa a andar na rua, no lugar. Ele vai andando, chegou lá no fim, ele voltou e um telefone de uma cabine pública começa a tocar. E o telefone toca e ninguém atende. E ele passou para lá, o telefone estava tocando, ele volta, o telefone está tocando. Ele resolveu atender. Entrou, quando ele atendeu, eu vou dar um nome aqui, que eu não lembro o nome, Derek. Aí ele diz assim, é o pastor Derek? Ele diz, pera. O que é isso? Num telefone público, no meio de uma estrada, longe da casa dele, aí ele começa a olhar, é pegadinha. E começa, e vai para lá, e vai para cá. E aí aquela voz diz assim, pastor Derek. O Derek estou dando o nome, eu não me lembro o nome da pessoa. E ele diz, sou eu. Mas como é que você... Aí a moça começa... Aí a telefonista diz assim, olha, tem uma pessoa na linha que quer conversar com o senhor. E essa pessoa ouviu o senhor pregar na televisão e ela estava em crise, ela ia se suicidar. E quando ela estava para se suicidar, ela clamou a Deus e veio esses números do telefone na mente dela.
E ela então disse, eu preciso falar com o pastor Derek. E aí deu aquele número para a telefonista. Aí ele disse assim, naquele dia houve uma salvação e a libertação de um pastor deprimido. Porque o Deus das surpresas, ele tem todas as coisas, ele não sabe onde você está. Sabe ou não sabe? Ele sabe o que você está fazendo, o que você está pensando. É o único que sabe os nossos pensamentos, ainda que ele chegue, antes de ele chegar na nossa cabeça. Ele já sabia. Então, nós temos que observar que esta luz da revelação de Deus é alguma coisa muito linda. Os Illuminatis, ou os iluministas, afirmam que a Idade Média foi uma época de trevas. Podemos concordar que neste tempo houve um reduzido conhecimento racional e científico, mas particularmente não posso concordar que foi uma temporada de blackout espiritual. Houve muita bobagem em nome de Deus, embora muita coisa séria fosse dita pelos verdadeiros cristãos. Foi tempo de revelação, porque Deus nunca ficou um tempo sem testemunho entre os povos. Acredito que é agora que estamos vivendo numa estação sombria deste inverno espiritual, onde o amor vem esfriando de quase todos, e um negrume estúpido tem tomado conta das almas obcecadas pelas emoções sem significado. As sombras das ilusões cobrem o universo dos sentimentos alucinados, enquanto a fé na palavra de Deus se tornou uma matéria rara nos corações do remanescente atordoado pelos problemas sociais. Quem são os remanescentes? São aqueles que Deus tem chamado, mesmo poucos. Eu vi o pastor Israel lá em São Paulo, orando pela igreja, domingo passado. 25 anos de história da igreja, e ele chorando e orando. Senhor, nós temos nos perdido nas formas, esquecido de que Tu és a causa de todas as coisas. Eu estava lá chorando com ele. Nós estamos querendo resolver alguns problemas que nunca foram resolvidos. Nem Jesus resolveu todos eles aqui na terra. Me chama muita atenção quando Jesus olha para aquele pé de figueira e encontra o cara lá encarapitado e disse, cara não, Zaqueu, eu sei o nome dele. Eu estou querendo ir à tua casa hoje, eu quero comer com você. E ele diz à igreja de Laodiceia, eu quero cear com você, mas vocês não querem cear comigo. Vocês têm tudo. Vocês não têm falta de nada. Farta. A igreja faltava 3 coisas. Ele disse que ele não tinha ouro, eles não tinham roupa e eles não tinham, estavam cegos. Ouro é o tipo de Deus na Bíblia. Ouro é sempre a imagem, revela a deidade, a divindade. A roupa, a justiça de Cristo. E o colírio, a visão do Espírito Santo. Eles não tinham. Estavam cegos. Não tinha visão nenhuma. Não sabia nada das coisas espirituais. Estava lendo o Dr. Tozer essa semana e ele me deu uma paulada. Ele disse assim, como é que um homem que não vai à reunião de oração pode administrar a igreja de Deus? Ele não participa da reunião de oração e assim quer administrar as coisas de Deus.
e diz assim, não, isso aqui são coisas materiais. Não existem coisas materiais. Existe um poder de Deus agindo no mundo. Como é que pode? Foi uma paulada. Permanecemos no último período da história da igreja. Laodiceia é a derradeira igreja da descrição apocalíptica e a temporada final da narrativa eclesiológica. É uma igreja autossuficiente, que não tem falta de coisa alguma, embora Cristo esteja do lado de fora. Esta época é uma estação humanista, por excelência, mas é também a era das sombras espirituais. Não há visão verdadeira de Deus. A fonte da vida espiritual encontra-se em Cristo, e nele está a luz que nos faz ver com clareza a realidade imaterial. Por falta da revelação em Cristo, vivemos de utopias. Uma das ilusões que obscurece o caminho cristão é a premissa humanista de que o ser humano é bom. É triste vermos os líderes religiosos afirmando para os perversos: vocês são bons. Nós vamos falar aqui rapidinho desses 3 coisinhas que a Bíblia fala e que nós precisamos ter os olhos abertos para isso. Não há uma terapia adequada sem um diagnóstico preciso. Quando um religioso quis impressionar a Jesus com o seu discurso baba-ovo, o Senhor foi incisivo com ele em Marcos 10, 18. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Esta semana nós perdemos uma irmã muito querida. Ela é irmã da minha cunhada, portanto, não sei como é que a gente chama, um concunhado não é, porque eu não sou. Mas muito preciosa, com 70 anos, ela foi para um casamento no Rio de Janeiro, passou mal, estava com formigamento na mão, foi levada ao hospital, examinaram, fizeram um eletro, disseram que está tudo bem, é apenas estresse. Você vai viajar, pode viajar para a Argentina. Ela chegou na Argentina, na hora da migração caiu, foi levado para o hospital, não só um AVC pequeno, mas um infarto, com a ruptura da aorta. Então, nosso irmão Junot, que é um angiologista, disse que eles deixaram de fazer um exame fundamental, mais primário, que era a radiografia do coração. Se ele tivesse feito a radiografia, não teriam deixado ela voar, porque na altura piora o problema. Ela morreu por causa do avião, teve que voar. E diagnóstico errado é terapêutica errada. Você faz um diagnóstico errado, a consequência. A Zizi podia estar ainda vivendo por mais tempo se o diagnóstico tivesse sido preciso. O diagnóstico bom é de Jesus. Porque me chamas bom. Ninguém é bom, senão um, que é Deus. O mestre queria demover o conceito errado de bondade humana essencial, além do que pretendia aniquilar com o mérito embutido nas qualidades pessoais. O mundo estima o sujeito pelos seus valores e os elogios servem como moedas de troca para comprar por pinchincha escravos baratos. Muitos são iludidos pelos discursos bajuladores
Não obstante, Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Estávamos lá nesse encontro de pastores, e um dos pastores chegou para o outro e disse assim: cara, tu és maravilhoso, tu és um cara fantástico, tu és... Aí ele tinha ouvido a mensagem e disse assim: você é um safado. Você quer me comprar e me fazer um escravo barato? Você não viu que eu sou um cara da peste? Mas a gente gosta desse negócio de elogiar, fazer. Você é fantástico. Sabe, Leninha, você é maravilhosa. Aí você fica toda cheia. Isso é mentira. Isso é mentira. A não ser que Jesus esteja mentindo. Não há bom. Dr. Tozer, quando a igreja deu um título para ele, honorário, um título de importância, ele ficou de cabeça baixa lá. Quando ele foi lá na frente, ele disse assim: se vocês soubessem quem eu sou de fato, vocês não me dariam a glória que vocês me deram. Mas como Jesus sabe quem eu sou de fato, ele me deu a sua graça. Você sabe como é que a pessoa que entende? Ele me deu a sua graça. A Bíblia não avaliza essa quimera. Não há pessoas boas na terra. Há sim pessoas más que fazem coisas boas, como algum interesse em jogo. Jesus foi ainda muito mais claro quando disse em Mateus capítulo 7:11: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Ele não disse que somos pessoas do bem. Suas palavras são: ninguém é bom, e vós que sois maus. Isto é duro, mas é a verdade. Mexer neste assunto é agitar um vespeiro zangado. Dizer que somos bons de fato, dizer que não somos bons de fato, é provocar reações contrárias naqueles que se julgam realmente plenos de toda bondade. Esta é uma das sombras que assombram os paladinos do humanismo religioso. Lá na nossa casa, quando nós morávamos ali na Rua Santos, a gente tinha uma reunião às terças-feiras, e havia uma senhora que frequentava sempre aquela reunião, e um dia nós estávamos lendo, sempre nesse método de pedir que outras pessoas leiam o texto para que haja um pouco mais de dinamismo. Tinha aquele texto: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E uma das moças leu o texto lá, e aquela senhora virou e disse assim: pastor Glênio, eu não concordo com isso que o senhor acabou de dizer. Eu disse: isso o quê? Que quem comete pecado é do diabo. Eu digo: não, eu não disse isso. Não, o senhor disse. Não, eu não disse isso. Eu nem li. Quem leu foi fulano. Mas o senhor concorda com isso? Não, eu não concordo com isso, não. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas, pastor Glênio, eu não concordo com isso. Bem, é o problema da senhora. Se a senhora não concorda, um problema é seu. Mas não é concorda, não, é com fé. A gente crê nisso. Mas o senhor é deselegante. Bem, eu sei que eu sou deselegante. E eu não venho mais na sua casa. Eu digo: a porta está aberta.
nós não vamos discutir aqui. E ela abriu a porta, zangada, a turma que estava lá ficou sem fôlego, e ela saiu brava, porque ela disse que eu disse eu não escrevi Bíblia, está escrito. E ela saiu e foi embora. E a turma ficou, eu digo, gente, vamos para a palavra de Deus, deixa, porque isso aqui tem muitos, alguns leram, alguns ouviram Jesus pregar e disseram, quem pode suportar tal discurso? E vapt, foi embora. E Jesus perguntou, vocês também não querem ir embora? E aí Pedro disse, para quem que a gente vai, se só tu tens as palavras da vida eterna? Pronto, aí ficaram, se vocês querem, vamos ficar aqui. Aí ela foi embora. Passado uns meses, eu estava aqui, era o antigo banco francês. Esse mesmo. Eu estava sentado conversando com a gerente, que era tosca. Ela sentada lá, eu estava acertando uma coisa, uma cara grudou aqui do meu lado e disse assim, nunca mais eu tive paz. E eu queria saber quem era, mas não dava, porque a cara estava grudada aqui. Ela disse, nunca mais eu tive paz. Aí, quando ela largou um pouquinho, que eu descobri, eu digo, também você vai mexer com quem você foi mexer. A palavra de Deus não vai fazer conta de chegar, não. Ou você se rende à palavra de Deus, ou você não vai ter paz mesmo. Meu amor, Jesus ama muito você. Mas Ele não vai fazer essa conta por menos de jeito nenhum. Quem comete pecado é do diabo. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quem é mais poderoso? É o pecado do diabo ou o Filho de Deus que veio para desfazer? Aleluia. Então, quando a Bíblia diz que você não presta, você diz assim, é verdade. Eu não sou bom, mas o bom veio para me libertar. Outra sombra que causa assombro é procurar desvendar a inconfiabilidade do coração humano. Tenho sido atacado fortemente quando abordo esse tema por aí. Muitos jogam pedra no púlpito que prega o colapso da confiança humana. Por isso precisamos da luz divina para podermos ver com mais clareza a realidade do coração inconfiável. Somos uma raça corrupta. Os meninos já estão saindo de lá porque já terminou o tempo, já terminou tudo, mas eu vou ter que acabar. E eu preciso falar isso aqui. Se alguém quer tomar um café, ir embora, quiser sair, pode ir, mas eu vou até o fim que está gravando e eu preciso chegar lá. Um irmão advogado de Brasília me ligou e disse assim, Pastor Glênio, se o senhor quiser, eu entro com uma ação contra esta igreja que está fazendo uma acusação contra o senhor na internet. Diz, não gaste o seu tempo por isto. Não gaste o seu tempo. Jesus nunca se defendeu. Você não precisa de defesa. Deixa eles falarem. Sabe por quê? Quanto mais falam, mais curiosidade vão despertar. E mais gente vai querer conhecer. Esses 64 pastores que nós fomos lá, vêm fruto desta acusação. O que você prega, cara? Eu prego que Jesus é tudo e que você é nada. Que você não presta, mas que Jesus é louco por você. Eu prego que você nunca vai prestar nenhum D10, mas que Ele deu tudo por você, porque Ele tem um amor furioso para que você encontre significado. E é leve. É leve. Pastor Sila, que estava lá no grupo, ele disse assim, Glênio,
Eu entrei aqui meio desconstruído. Saí daqui sem nada, completamente desconstruído, mas cheio de uma alegria fora do comum. Eu sou aceito. Aí eu digo, dança, meu filho, vamos dançar junto. Fizemos uma ceia tão preciosa com aqueles pastores. Puseram lá uma broa desse tamanho assim. Rachamos a broa no meio, aquele pãozão feito lá na fazenda, é um hotel fazenda. Eu digo, por favor, não ponham aquele pedacinho de pão de ceia de igreja, aquela michuruca. Eles põem um pedacinho desse tamanhozinho que não dá para fazer, botar coisa. Tira um naco e satisfaça da riqueza de Cristo. Este pão nosso de cada dia não tem nada a ver com feijão e arroz. Tem a ver com Cristo, o maná do céu que satisfaz a nossa fome de significado. Você é aceito por Cristo. Aí eu vi um pastor tirou um pedaço e disse assim, moço, eu vou tirar um pedaço grande aqui, porque eu estou com fome. Eu estou com fome de Cristo. Eu estou com fome de Cristo. Diga, bicho, vambora, menino. E era uma coisa muito descontraída. E às vezes eu vejo a ceia nas nossas igrejas, aqui na nossa igreja, é muito mais um velório do que um lugar de alegria da ressurreição. Porque é o anúncio da morte do Senhor até que Ele volte. Se Ele vai voltar é porque Ele ressuscitou. Mas eu não sei por que a gente fica só na morte. Dizem que os cristãos primitivos, quando enterravam uma pessoa, eles faziam festa lá nas catacumbas. Ele dizia, esse dormiu primeiro, vai ressuscitar primeiro, vai acordar primeiro. Hoje, quando morre, você fica assim, perdi. O ser humano é mau por natureza, é falso por natureza, por essência. Jeremias 17:5, nós precisamos repetir várias vezes. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui o profeta não está dizendo que maldita é a pessoa que confia na outra, ainda que isso também seja verdade. O problema mais sério é a autoconfiança. Depressão, em grande parte, é fruto da autoconfiança. Eu vi que eu decepcionei. Eu vi uma frase outro dia de um cara que ele dizia assim, é um desses grandes, ele dizia assim, perdoe sempre os outros quando puder, nunca a si mesmo. Misericórdia. Que arrogância. Que arrogância. Perdoe os outros sempre quando puderem. Nunca a si mesmo. Porque quando eu perdoo, eu estou na posição de exercer uma situação como se fosse Deus. Eu estou perdoando. Mas eu me perdoar, como é que eu posso me perdoar? Somos uma raça censurável e insincera em consequência do pecado. A lealdade é fruto tão somente da obra, de Cristo no coração dos filhos de Deus, pois mesmo as pessoas mais confiáveis neste mundo não são garantidas. O Salmo 62, verso 9 diz assim, somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os de fina estirpe, pesados na balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Vaidade ou vacuidade ou vazio, não tem nem vento na venta. É nada. Nada. Minha querida Zizi estava viva, depois o vento sumiu. O que sobrou? O que sobra?
Você tira uma casca da cebola, cebolona grande, você tira uma casca da cebola, tem uma outra, você tira outra casca, tem outra, tira outra, tem outra, tira outra, tem outra, tira a última, tem o quê? Se a autoconfiança é um desastre pessoal causando grandes desilusões e depressões, a confiança nos outros gera decepções e desencantamentos. Salmo 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Esse salmista se refere a alguém muito próximo que deu o fora nele, ou que o chutou depois de nocauteá-lo. A expressão idiomática ligada a este coice tem o mesmo sentido daquele jogo de Jacó que segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Portanto, este significado por trás do pontapé no salmista é o mesmo engano que Judas demonstrou ao trair Jesus. Você diz, eu confiava nele. E aí, wap. Não foi à toa que eu fui para o médico há 3 anos atrás. Que coisa terrível. Você fica decepcionado quando você confia e não era para confiar. A traição é própria da natureza adâmica. Não há confiabilidade naquele que não tem sido regenerado. Não tenha sido regenerado. Não há regeneração sem a morte e ressurreição do pecador com Cristo. A autoconfiança é um estímulo ao auto-engano. Isaías 2:22. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em quem é ele estimado. Pois em que é ele estimado? Em matéria de confiança, eu não devo me apartar apenas dos outros enganosos, mas também de mim mesmo. Um conhecido estava conversando comigo e disse assim, pastor Glenn, eu emprestei para um amigo $50 mil. Amigo. Ele foi para o Mato Grosso, que ele tinha aquelas coisas de tirar ouro dos... Como é que se chama aquilo? Aquelas máquinas, draga de tirar ouro. E ele, quando chegou depois de Campo Grande, ele foi assaltado, roubaram, mataram ele. E o enterro foi aqui em Cambé. Ele chegou perto do cadáver, olhou, disse, perdi o amigo e perdi $50 mil. Porque eu não tenho coragem de cobrar para a viúva $50 mil, nem documento tinha, porque confiei nele, achando que ele era eterno, que ele não ia morrer tão cedo, tão forte, tão novo. Nem documento assim para ser um papel. Ele estava lastimando a morte do amigo, mas pelo jeito ele estava pesaroso com os $50 mil. Ele fez uma declaração daqueles $50 mil e eu disse, olha, isso é muito claro, porque a gente tem a confiança, eu não posso confiar em mim, eu não posso dizer assim, eu prometo que amanhã eu vou estar lá com você. Por isso que Tiago disse, você sempre deve dizer, se o Senhor quiser e eu estiver vivo, for da vontade dele, eu vou estar lá. Agora, se não for, meu filho, não é só a morte, não. É às vezes até uma diarreia. Tira o cara de lá do lugar, não é? A terceira sombra assombrosa neste palco dos humanistas sacramentados é a dignidade dos indignos.
Considerar uma pessoa indigna é algo que assusta os membros da confraria dos impostores. Somos uma raça em busca da relevância ou do reconhecimento a qualquer custo. Deixa eu fazer uma pausinha aqui. Augusto Viglin Nogueira Paranaguá foi um homem incorruptível na política. Entrando na casa do doutor Vidal de Freitas, um desembargador aposentado do Piauí, quando papai entrou, o Adolfo estava junto, eu e meu outro irmão, ele levantou as mãos e disse: Augusto, o incorruptível. E aquilo encheu o nosso coração. Uau! Na casa do senhor Joaquim Scarpim, estava tendo um culto com o pastor Antônio Abuchaim, e aquele velho de 82 anos, ouvindo a mensagem do Evangelho, pela primeira vez eu vi ele lançar lágrimas dos seus olhos e dizer: eu sou um corrupto. Meu Deus, eu preciso da tua justiça. E foi um outro homem até a sua morte, aos 87 anos. Lá na sua Bíblia, ele deixou um testamento. Aqui está a minha herança. Sabendo isso, que o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Mas era um incorruptível. Os cidadãos de bem de Teresina levantavam os braços para chamá-lo de o incorruptível. E ele disse: eu sou um corrupto, Senhor. Em quem eu devo acreditar? No doutor Vidal de Freitas ou em Augusto aos 82 anos, quebrantado pelo poder do Espírito Santo? É nesse aqui. É nesse aqui. Foi aí que ele deixou todos os sistemas, inclusive os poderes de Grayskull. Ele saiu de todos os movimentos esotéricos da maçonaria e de tudo mais. Ir à cata da dignidade no reino de Deus é nadar contra a correnteza. Ora, se Cristo, o Senhor do universo, se esvaziou de sua grandeza, tornando-se um servo, por que havemos de procurar ser reconhecidos neste planeta onde ele foi apenas humilhado? Esta é uma questão fundamental para aqueles que o querem segui-lo de fato. No reino da graça, o filho que recebe o recolhimento, o acolhimento do seu pai é aquele que se considera indigno de ser notado como um filho legítimo. Vamos ler Lucas 15, 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou de ser chamado teu filho. Mesmo avaliando a sua indignidade, ele ousa abraçar o seu genitor como pai. Ele é desprezível, embora não deixe de ser filho. Era um crápula e detestável por todos, mas aceito e amado pelo pai. O pai não aceitou aquele discurso e mandou preparar uma festa. Mas foi pela indignidade. Nenhum filho de Abba que for realmente indigno precisa buscar a sua dignidade neste mundo, quando se perceber amado por seu Abba. Foi assim que Jesus considerou os ultrajados, que são filhos de Deus, envolvidos com a causa do Filho do Homem, em Lucas 6, 32. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno
por causa do Filho do Homem. Bem-aventurado quando lhe tratar que você é um indigno, você diz, sou mesmo, mas sou amado por meu Pai. Você é um crápula, sou mesmo, mas Ele me justificou, e isso dá descanso. Em termos espirituais, o grande perigo se encontra na unanimidade do prestígio ou na caça do reconhecimento da plateia. Aqueles que buscam a consideração de todos acabam desconsiderados como membros da família do Pai. Quem anda à procura dos holofotes dos homens, com certeza ficará longe da iluminação do Espírito Santo. Lucas 6, 26. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Há unanimidade de louvor, há uma coisa terrível acontecendo aí. Quando 80% está favorável, pode saber que tem alguma coisa errada. Como é que chama aquele Cajuru? Cajuru disse na televisão, no programa, nem Jesus Cristo teve 80%. Eu quase que gritei do lado de cá, só que não estava ouvindo e ele não ia me ouvir. Eu digo, ele não teve 30%. Ele não teve. E não tem. E o rebanho dele é pequenino. Não temas, ó pequenino rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Os catadores de bondade no lixão da opinião pública, os defensores da justiça própria e os membros da confraria da honorabilidade são humanistas que nublam a realidade espiritual com as sombras assombrosas do seu altruísmo mascarado. Eles são falsos e se assemelham com o sal, que não salga e que, nas palavras de Jesus, nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 14, 35. É duro, mas é a verdade. E como dizia Protestato Celestino, irmão Tatinho, quanto pior, melhor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o catador de lixo e amorável Senhor Salvador de pecadores indignos. Que o Senhor nos dê graça para vivermos mais leve. Como eu estava que você operado... acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.